Boa tarde, pessoal, todo mundo que ainda está aí acompanhando, né? Estamos chegando aí no finalzinho da tarde. É, Muito bom. Ah, Coisa que eu tô achando incrível, assim, eu como tá tendo uma complementariedade, assim, muito grande de temas aqui na nossa sala. Parece que foi tudo bem planejadinho, assim, eu tô desde o depois do almoço vendo aqui, acompanhando. E eu vou falar de alguns aspectos aqui que o pessoal falou que antes até o Gonzaga chegou a comentar algumas coisas, o Josi também bastante, mas vou trazer uma outra perspectiva para vocês é, aqui sobre esse tema, sobre o Product Discovery e sobre Discovery em geral, beleza? Bom, primeiro me apresentando rapidamente para vocês, eu sou UX Designer aqui na CT. Eu também sou formado em design de produto, acho que os meninos também, pelo menos o Gonza falou isso é curioso. E eu estou há 3 anos aqui na CT, e muito do que eu vou falar aqui, nesse talk, vem de experiências que eu vivi aqui na CT, tentando aplicar o Discovery, alguns insights que eu tive, então é muito isso que eu vou compartilhar com vocês. Uh, e, e também em alguns sentidos, de acordo com algumas dificuldades que tivemos durante a nossa jornada aqui na CIT com esse tema, com o Discovery. Né? E detalhe assim que o que me motiva muito como designer é encontrar respostas, encontrar soluções, dar respostas para problemas complexos, né? E é muito bom a gente ter essa oportunidade aqui na CIT de trabalhar esses problemas complexos com grandes marcas e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos falar então do querido Double Diamond, né? Tão importante, né? Brincadeira. Como eu falei, vai ser uma outra abordagem aqui que eu vou dar. Então, é muito repetitivo, né? Eu participei já de muitos talks e muitos conteúdos e tentando falar de discovery nos clientes e veio muito, muito isso. Mas hoje a ideia é dar uma outra perspectiva para vocês. Então, não vamos falar do Double Diamond, mas vocês vão entender qual que é essa perspectiva, tá? Tá com spoiler também no título da palestra. Então não se preocupem, não vamos voltar aqui no específico dos processos, que o Josi já deu uma aula muito legal sobre isso, até dentro da história, mas vamos lá, seguindo em frente. Né? Falando do Discovery em si, né? Por às vezes ser focado muito naqueles processos que a gente falou, a gente ficar muito preocupado só com os processos para o cliente, etc. e tudo mais, que ele entenda as etapas e a gente fica, né? Eu até no início da última palestra, que foi sobre fixation, eu fiquei na dúvida se ia ser sobre fixação nesse tema do processo, né? Ou seria a questão da ideação, como foi falado. A gente fixa às vezes, muitas vezes, nessa questão de não, um processo que tem que rodar, que tem isso e aquilo. E isso não é tão prático. Isso acaba, ao meu ver, influenciando muito, né, quando a gente exagera, não que isso não seja importante, influenciando muito a gente a colocar para escanteio, né, a ter pouca importância e pouca relevância no Discovery. Além disso, né, outro grande problema que a gente acaba tendo com o Discovery que precisa caber numa data, né? Precisa ser, e muitas vezes ele é podado, né? Então, vamos lá, temos que fazer caber numa janela do sprint, do que seja o processo que estejamos trabalhando, precisa caber ali porque a gente precisa chegar no desenvolvimento, né? E, infelizmente, ele acaba muitas vezes sendo aquilo que é podado nos nossos times. E, além disso, às vezes ele é encarado também como só um custo e mais tempo e dinheiro que o cliente vai estar gastando, que o nosso time vai estar gastando naquele processo, né? E deveria ir logo para a solução, deveria ir logo para a prática, né? Para o código, entregar código e tudo mais. Então, muito porque a gente fica distante, fica muito no teórico, acredito eu, que a gente acaba caindo nesses problemas aqui que eu trouxe para vocês.
E aí fica essa pergunta, né, dando vários passos atrás, né, o que é Discovery, né? Ele pode ser várias coisas aqui. Ao longo da jornada eu já vi muitas respostas para o Product Discovery, para o Discovery. Né? Algumas delas aqui, né? Validação, definição de objetivos, priorização, entendimento técnico, tem várias coisas, até entendimento técnico, né? Tudo isso faz parte do Discovery, sim, mas a gente não pode resumir, né, o processo de Discovery nisso. A gente não pode resumir em uma dessas questões. E aí, vamos continuando aqui. Eu vou continuar falando para explicar um pouco de onde surgiu, então, essa questão, se faz necessário a gente buscar um pouco do porquê é necessário esse Discovery, né? Por que é necessário esse projeto. A gente só ouve falar, quer aplicar e fica no teórico e acaba tendo os problemas que eu citei aqui. Né? A gente tem que lembrar que a gente entrou numa era dos produtos digitais, né? E que a nossa relação com os produtos, ela sofreu uma modificação muito grande, né? A gente interage diferente com produtos digitais porque de fato eles são muito diferentes, né? Diferentes dos produtos físicos, né? Eles não são finitos, né? Eles são mutáveis, né? Então a gente tem a mesa, né? Que ela pode ser de um excelente material, mas ela vai se desgastar com o tempo, né? Ao longo de gerações, pode ser que ela não seja mais útil, né? O produto digital ele é mutável, ele pode estar sempre se modificando, alterando sua estrutura, se adaptando, né? O produto físico, ele é uma questão de propriedade, né? Você tem mais a noção de propriedade dele, né? Eu comprei aquele negócio com o meu dinheiro, ele está na minha casa, naquele cômodo, que às vezes é meu também. Então, essa sensação de propriedade individual é muito mais forte do que um aplicativo que tem esse uso coletivo, né? Tanto eu como vocês utilizamos o Instagram, tanto eu como vocês utilizamos o WhatsApp, todos estamos ali juntos fazendo aquele uso, né, daquele produto. O desempenho também ele não é mensurável, né, num produto físico, na maioria deles, né? Então, a não ser que seja por pesquisa, por observação e ver como está sendo aquele uso ali, né, o produto em si não vai oferecer tantas informações para a gente sobre quantas vezes a pessoa utilizou, né? Nos dados não estão acessíveis ali naquele produto de uma forma simples, né? Eu não consigo só pelo produto ali um canal fácil em que eu extraio aquelas informações e aprendo como que ele está sendo usado. Diferente do produto digital, né? Que eu tenho esse desempenho ali de fácil mensuração, de fácil entendimento do que ele pode nos proporcionar, do que está acontecendo ali naquele produto para garantir uma melhoria ali futura, né? E a forma de distribuição é completamente diferente também, né? Então, no produto físico, a logística é muito importante, né? Como que ele vai ser entregue, né? Na pandemia a gente está vendo isso muito forte, né? As empresas melhorarem de forma muito forte essa questão, né, de logística dos produtos, etc. Hoje eles entregam mais rápido, tem toda uma estratégia ali para que isso aconteça, né? E diferente do produto digital, que muitas vezes é só um clique na loja de aplicativo para baixar aquele produto, fazer minha conta e estou usando. Né? Então a relação é muito diferente. Isso vai contribuir para a nossa necessidade do Discovery, para a nossa necessidade dessa etapa de descobrir, de entender e que isso tenha uma evolução. Né? Então é necessário, eu trago aqui a definição da Teresa Torres, que é uma referência em Product Discovery, né? É necessário aprender rápido. Né? Então, por isso, porque a gente tem essa questão nos produtos digitais, né? Sai um produto novo com muita frequência, eles têm atualizações muito frequentes, então se tornou muito mais necessário essa constância, essa evolução mais rápida. E o Discovery, a maior definição para mim, que eu vi, que eu entendi, que eu compreendi melhor, é a questão desse aprendizado mesmo, né? Então, a gente aprender sobre um problema, sobre como que ele a gente já começar a digerir aquele problema, a gente já está no Discovery, a gente já está entendendo, a gente já está associando, né? E hoje, no mundo do produto, dos produtos digitais, a gente precisa que isso aconteça cada vez mais rápido. E acrescentando um pouco aqui de
é de mim, né, eu vejo que é aprender a investigar, né, muito rápido, né? Então, tem ali tem um exemplo dos maiores investigadores da nossa cultura pop, né? O Sherlock Holmes, para quem não conhece. Então, a gente precisa ser um profissional capaz de investigar rapidamente, de saber quais ferramentas qual o raciocínio que vai fazer, né, quais são as evidências, como que uma coisa se conecta, talvez não tão rápido quanto o Sherlock é capaz, mas a gente precisa melhorar isso, a gente precisa aprender a investigar rápido, né? Isso foi uma coisa que também ao longo desses anos eu fui experimentando e percebendo, né, que o Discovery além de aprender sobre algum tema, para a gente chegar no final, a gente tem que ter muito essa questão de saber investigar, porque quando a gente investiga, a gente também vai chegar em alguma resposta, né? Então, o aprender, ele é muito, como é que eu posso dizer assim, muito, muito aberto, né? Eu posso estar aprendendo, acumulando um conhecimento, né? Agora, o investigar é mais prático, né? Eu sei onde eu quero chegar, né? Ele sabe que tem que resolver um problema para pegar uma pessoa, a gente sabe que tem que resolver um problema para dar um resultado para o negócio, né? Então, pauto muito nessa linha de investigar rápido, né? E aqui vai um exemplo muito grande, assim, de como na nossa realidade agora mudou, né? A gente não é mais os produtos digitais, as empresas de produtos digitais, mas não são mais como essa foto do McDonald's, né? Essa foto que era o primeiro, né? Essa foto é do filme, é do primeiro McDonald's, né? Que foi construído e que eles venderam os sanduíches e tudo mais. E esse primeira então ele era só um McDonald's, não tinha essa concorrência que a gente tem hoje, né? Então nossos produtos digitais não são como os primeiros produtos digitais, por exemplo, que todo mundo tinha que usar. A gente tem amplas opções, né? A gente pode experimentar um aplicativo de banco, tem outro que a gente pode gostar mais. Então os produtos digitais eles não estão mais num oceano azul, né? Já está muito vermelho, já são várias concorrências e os usuários têm uma expectativa muito maior, né? Então, por isso também que o Discovery é tão importante, né? Que a gente precisa convencer mesmo as pessoas e os clientes e o pessoal de negócios dessa importância, porque sem isso a gente, né, não vai conseguir competir no mercado que hoje não é como o exemplo dessa foto mais. Não temos aplicativos que são um McDonald's solitário, em que é o único local onde eu posso ter aquela experiência, né? São vários tipos de experiências que a gente pode fazer. E aí, eu venho com essa definição aqui, um pouco mais completa, né, do que Discovery precisa ser, né? Então, esse Discovery de produto, ele precisa ser o quê? Uma investigação efetiva, como eu falei, né? Ele precisa ser efetivo, ele precisa ter processos, né? A gente precisa estar ligado o tempo todo nisso, né, nessa investigação. E encontrar rapidamente soluções, né? Então, é a questão do tempo que eu falei, né? Precisa hoje ter uma estimativa, ter algo que possa fazer com que a gente tenha um ritmo, né? E que gere resultados para o negócio, né? Então, a gente tem que fazer essa relação. Eu não meço um Discovery pelo tempo que eu fiquei ali naquele Discovery, mas pelos resultados que ele foi capaz de proporcionar, né? Então, se eu fui capaz de proporcionar uma solução disruptiva e que realmente ganhou a satisfação do cliente, aí sim eu tenho um Discovery de sucesso, né? Então, essa parte final é muito importante também. Mas o principal ponto é, que eu me questionei e que vai muito da reflexão desse talk, mas por que não vai? Por que não acontece, né? Se a gente já entendeu que ele é super importante, por que ele existe, né? E como que ele é definido, por que é tão difícil aplicar na realidade, aplicar nos times, no dia a dia, um processo de discovery, né? Por que eu chego naquele time, eu sei tudo, tá tudo naquela cabeça, eu designer ou eu PM, e não vai, né? Não acontece, né? A gente não ganha o ritmo, a gente não entende o processo. E aí que eu fui ter um pouco desse insight, assim, do que a gente precisava realmente explorar, assim, né? E quem me deu esse insight é interessante porque é alguém totalmente de fora, assim. Então, poxa, por que tá aparecendo aqui um treinador de futebol,
para falar para a gente sobre Product Discovery, né? Então, para quem não sabe, esse é um dos treinadores de futebol mais famosos, né? Que é o Pep Guardiola, um espanhol. E foi de onde veio muito esse insight. Eu estava olhando muito para o processo, para a teoria, como falei para vocês desde o início, e também olhando muito para mim mesmo, né? Para a minha área, né? Para a área do design. E olhando pouco para o coletivo, olhando pouco para o time que eu estava inserido, né? Então foi ali que eu refleti e pude ver assim, cara, primeiro que eu não projeto nenhum produto sozinho, né? Não sou eu que vou dar soluções miraculosas, eu preciso de outros conhecimentos, eu preciso da inteligência coletiva. E segundo, que a gente de fato trabalha em times, né? Então, o time de desenvolvimento não é só o time de desenvolvedores, né? Então, eu gosto muito até da gente ter essa participação multidisciplinar no TDC, né? The Developers Conference, porque developers somos todos que estamos ali naquele time, né? Então, o time é um fator importante que eu não tinha considerado tanto, né? Então, eu não estava tão compartilhando um conhecimento, eu estava querendo promover de forma teórica, insistindo nos processos. Então, eu pude ver por que também naquele time que eu estava mais tempo e que eu consegui fazer uma education melhor, ele tá melhor em discovery, né? É porque eu estava despendendo aquele tempo com aquelas pessoas, né? Porque assim como um treinador de futebol, eu estava ensinando os jogadores, os esportistas a trabalharem, a jogarem, a treinarem, né? Então aquele time foi ficando bom em Product Discovery com o tempo, que eu fui trabalhando junto daquele time, e às vezes sem perceber, né? Nas conversas, nas dinâmicas, nas aplicações e tudo mais. Diferente de um time que se eu chegar entrar nele e tiver há um mês ou pouco tempo trabalhando com ele, dificilmente ele vai ser bom nesse processo. Dificilmente ele vai ser bom em Product Discovery, ainda mais se eles não tiverem tido contato com esse tipo, e é muito comum, a gente vê isso muito nas empresas hoje, né? Os profissionais ali envolvidos ainda não entendem, e é muito do que isso que a gente vai falar, né? O que esse profissional, o que essas pessoas desse time precisam evoluir e aprender, né? O que é o nosso chutar, o que é o nosso dominar a bola, o que é o nosso armar o jogo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também hoje. Então aqui tem um exemplo, né, do time clássico, né, de desenvolvimento, né? Então eu parei para ver que nesse time, embora tenha uma divisão ali, né? Você tem as pessoas de desenvolvimento, tem um ex-designer ali, às vezes até como liderança e uma posição relevante. No entanto, existe na maioria dos times um gap muito forte em Product Discovery, em design, né? Então não era tanto falar de Product Discovery, mas falar de design. Então a área de design, aquilo que está dentro dessa competência, né? Está dentro dessa área. Então deu para ver que os times que eu ia entrava, os novos times, né? A gente costuma aqui na CT ter um pouco dessa transição, né? A gente fica um tempo num contrato, depois parece uma outra oportunidade, a gente dentro de um contrato mesmo a gente muda e vai trabalhar com uma outra perspectiva. Então esse cenário desse gap, né? Sempre se fez muito presente, né? E então aquilo que eu trago para vocês hoje essa resposta aqui, né? De que, além de olhar para o time, ao olhar para os times, a gente vê uma falta de design, a gente vê um gap nessa competência, né? A gente vê uma falta dos profissionais saberem minimamente algumas competências que a área de design trabalha, né? E isso é importantíssimo para que o Discovery ele possa evoluir, ele possa se desenvolver dentro de um time, né? Então, isso foi um ponto que me chamou muito a atenção também, além do time, além do foco nisso, e parar um pouco de querer empurrar processo, querer jogar processo para frente. Eu vi que, não, de fato, faltam alguns conhecimentos que esses deveriam ser coletivos, que eu não tenho ali naqueles times de desenvolvimento. E o principal ponto aqui desse talk vai ser dissecar também um pouco
dessas competências e como elas são importantes para o desenvolvimento do Product Discovery nos nossos times. Tá? Então, tem essa questão do gap. E aí eu tive que trazer aqui, não podia faltar, né, essa questão do design thinking, né? Porque chegou muito forte, né? Eu lembro que na época ainda estava na faculdade, chegou muito essa questão, né, de trazer a metodologia do design thinking. E muitos designers tinham até algum preconceito assim com essa metodologia, porque ela é simplesmente você pegar o design e mostrar para as pessoas como que ele funciona, né? Então ficava aquela coisa assim, não, mas isso é mais do mesmo. Isso como a gente já há 30, 40 anos projeta e você está transmitindo isso. Então, eu lembro muito assim de professores até questionarem a metodologia. E aí eu entendo que ela tem a sua importância, uh, mas ela não traz uma solução completa para a gente, né? Quando a gente fala assim de dinâmicas, de ações, de atividades de design thinking, né? Ainda falta, não é o suficiente. Né? A gente tem que falar mais de conhecimentos que o time precisa desenvolver. Né? O design thinking do Tim Brown ele foi muito feito para diretores de empresa e para as grandes empresas começarem a enxergar essa metodologia, o design thinking e o design como uma metodologia que pudesse ajudá-los a evoluir a forma como eles projetavam, né, suas soluções e tudo mais. Mas aqui a gente vê um gap de aplicação nos nossos times de desenvolvimento, né? Nos times, nos desenvolvedores, nos testers, nos squad leaders, qualquer que seja a nomenclatura daquele profissional que está nos squads de tecnologia, ainda é presente um gap. Então não basta só a gente falar, aprenda sobre design thinking, leia o livro de design thinking. Não, a gente não trabalha o time assim, né? A gente precisa trabalhar o time no dia a dia, trabalhar algumas questões específicas com eles também. Então tá aí, né? Não, é preciso evoluir competências, né? Então o Discovery é meu ponto, ele precisa o quê? Ele precisa ser orientado pelo design como competência, né? Então aqui eu estou tirando o conduzido pelo designer, né? Que é muitas vezes o que exigem da gente, designers, né? Nós designers, ou o que esperam, né? O que até a gente assume que tem que fazer, né? Eu sou o dono do processo de Discovery, né? Então, eu não acredito muito nessa linha, nessa abordagem, mas fica essa discussão aí, né? E eu acredito mais assim, né, no Discovery ser orientado pela competência, ou seja, todo o time que está conduzindo e participando daquele Discovery, daquele processo de entender, pesquisar e encontrar as soluções, ele precisa ter essas competências e assim o design como competência pode orientá-los, pode fazer com que eles de fato façam o processo certo, que eles façam da forma correta, que eles escolham a ferramenta mais correta, que eles se adaptem a um determinado contexto e consigam ser aquilo que a gente falava lá atrás de bons investigadores que aprendem rapidamente e que encontram algumas soluções de forma mais dinâmica e tudo mais. Né? Então aqui eu trago para vocês essas 4 competências, né, que pertencem muito, estão muito fortes dentro do design e que quando a gente evolui essas competências, a gente pode chegar nesse objetivo de termos times melhores e mais competentes nessa etapa do processo de desenvolvimento de produtos digitais. Né? Então, eu trago a visão sistêmica, o pensamento lateral, né, as decisões empáticas e o hábito de experimentar. São essas 4 coisas que, ao longo desses anos, eu fui tentando praticar cada vez mais com os times, usando de empatia também com eles, né, com os times, para que eles pudessem, aos poucos, evoluir esses processos. E aí vamos entrar em cada um desses tópicos, né, dessas competências, e aí eu vou falar um pouquinho sobre elas e um pouco dessa experiência, né, de como trabalhar isso, de que tipo de conteúdo buscar para que isso seja trabalhado, né?
Então, com isso, a gente pode conseguir atingir essa perspectiva diferente e parar de tentar empurrar framework, empurrar, não que eles sejam ruins, mas é muito no processo, sabe? Muito no, olha só como é que faz, é isso aqui. Não, vamos trabalhar tal coisa, tal competência aos poucos, inserindo o processo, acostumando as pessoas e por aí vai, né? Então eu trato muito mais como uma estrada, assim, né? Então ao invés da gente ficar trabalhando com placas, né? Olha, é para cá, para lá, não. Olha, a estrada está aqui. Se tiver algum problema ali, eu, designer, ou eu, pessoa que mais tem familiaridade com o processo de discovery, eu vou te guiando, vou te orientando, vou servir um pouco de mapa, um pouco de Waze, mas eu não preciso mais inserir tanto aquelas placas. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Então, entrando aqui na visão sistêmica, né, a gente tem. Eu vou trabalhar em cada um deles o contexto, a prática e o conteúdo. Né? Então, é uma orientação, então aqui não dá para a gente entrar em cada um deles e aprofundar totalmente, né? Mas é um start, né? Para que vocês possam começar a se instigar a respeito disso e perceber isso mais como uma competência que sim, os times podem trabalhar e podem evoluir, né? E elas fazem sentido para todos os profissionais. Esqueci de outra questão também que a gente valoriza muito aqui na CIT e vale para muitas pessoas que estão aqui e enxergam ela como uma empresa referência, que é a questão de que a gente já está começando vou até voltar ao slide, a criar expectativas de que todos os profissionais envolvidos nos nossos desenvolvimentos, nos nossos produtos, eles sejam capazes eles tenham essas competências, né? Então, hoje, né, vamos ao exemplo de um perfil que talvez pudesse estar um pouco mais distante disso, que é o desenvolvedor, né, que é o engenheiro, né? Hoje, cada vez mais se tem uma expectativa, né, de que ele tenha o mínimo de conhecimento nessas questões, né, que são questões muito relacionadas a design. Então, por exemplo, hoje, uma das pessoas que mais colabora comigo em todo o processo de discovery é um arquiteto de software, né? Por quê? Né? Porque a gente está trabalhando há tanto tempo que ele foi se acostumando, ele foi entendendo, e hoje ele consegue trabalhar essas competências ali junto do time. Isso vai para o time de desenvolvedores também, então é muito legal ver esse processo. Voltando aqui, então a gente tem um contexto necessário para que essa visão sistêmica aconteça. A questão do contexto, gente, ela é muito importante, porque às vezes é o contexto em que o time está que vai me dificultar com que isso seja trabalhado, né? Então, eu preciso ter um contexto que me permita acesso a diversas áreas, que as pessoas sejam acessíveis, né, que documentações também sejam acessíveis, e que as lideranças e todo mundo que está ali envolvido promova essas trocas, né? Então, não tem como eu enxergar sistemicamente um negócio, uma demanda, se esse contexto trabalhar do sentido inverso para a gente, né? Se a gente tiver muito fechado numa área, se a gente não tiver compartilhamento de informações, né? E a prática, né? Como que a gente vem trabalhando isso, né? Sempre construindo fluxos de jornadas coletivamente, né? Então, a gente puxa, às vezes, um desenho de uma jornada, mas a gente coloca o desenvolvedor, coloca os outros profissionais, os profissionais de negócio, para participar de forma conjunta, né? A gente deixa eles sempre acessíveis também, em plataformas que é só enviar um link e poder acessar, né? E a gente coloca momentos, né, dentro dos momentos ou dos ritos, essa contextualização, né? Então a gente sempre reutiliza aquele material que a gente fez coletivamente, né? E com o tempo isso vai fornecendo essa capacidade de enxergar sistemicamente para todo mundo ali que está no time, né? Então, e com o tempo vai se criando a necessidade de ter essa visão sistêmica conforme as demandas vêm também, né? Então, assim, mais uma vez usando esse arquiteto como exemplo, né? Ele começa a ficar exigente em relação a isso. Não, como que eu vou fazer essa solução técnica aqui, mas eu não tenho noção do todo, eu não sei como que aquilo lá acontece, aquilo outro, eu preciso
preciso disso mapeado, cara. Então, isso é muito, muito bacana. Aí, uma dica só, assim, para a gente não ficar também no que tipo de conteúdo que eu procuro, né? Então, procurar entender um pouco de design de serviços. Desculpa, gente, só sobre o conteúdo. Quem quiser enviar, perguntar, né, que algum tipo de conteúdo, algum autor, pode perguntar, pode colocar aí no chat e tudo mais, que eu tenho até alguns anotados e alguns tipos de referências sobre cada um desses conteúdos, dessas competências que eu estou falando aqui. Mas conteúdos em geral sobre design de serviços, você entender que o que o serviço possui, né? Que ele possui atores, que ele possui etapas, que ele possui touch points, esse tipo de conhecimento, né? Ter contato com esse tipo de conteúdo ajuda demais, demais mesmo, assim. E está sempre em contato com os ecossistemas de negócio, ferramentas que mostram o negócio como de fato um ecossistema, né? Então também tem frameworks dessa forma que mostram onde que o negócio, onde que o negócio está e sobre o ecossistema dele, né? Então, assim, por exemplo, na educação não está isolada, né? Se a gente for falar do serviço de educação, né? Você tem o meio social onde aquele estudante está inserido, você tem as atividades dele dentro daquela sociedade, você tem ele gastando dinheiro dentro da faculdade com várias coisas. Então, é um ecossistema complexo, isso ajuda bastante a gente ter esse entendimento. E tem até uma palestra que a gente teve, né? Teve aí, que foi da Larissa, né? Sobre a questão da engenharia de valor, a gente trabalhar isso, né? A gente conectar a visão estratégica da empresa com os objetivos do time, com as soluções que a gente está trabalhando. Então, entender sobre esse tema é um conteúdo importante para essa competência também. Né? Vamos lá. O pensamento lateral. Isso aqui já está mais relacionado ao talk do Josie, né? Então, assim, da criatividade, como gerar mais criações inovadoras, mais ideias, né? Então, é preciso ter um contexto que me forneça isso, né? Um contexto que possibilite uma participação coletiva, né? Ali uma troca, né, de experiências, porque isso fomenta, né, a gente pensar de maneira diferente, a gente conectar um pensamento do outro com o nosso e aí chegar num terceiro pensamento, num terceiro conceito, né? Dar esse tempo e relevância a todo o time. Então, gerar ideias inovadoras, criativas, precisa desse tempo ali, né? Não tem, precisa ser criado um contexto em que se considere aquilo importante, né? Aquelas etapas de geração de ideia, e o time tenha tranquilidade para trabalhar aquilo também. Né? Então, isso precisa entrar nas expectativas de tempo, né, do time e tudo mais. Então, preciso trabalhar o conceito, o contexto para isso. Né? Então, na hora que eu vou mensurar quanto tempo eu vou gastar, quando que vai ser a entrega de tal coisa, né, eu preciso saber da complexidade desse discovery, né, porque eu sei que eu vou precisar de minimamente de um tempo ali para gerar alguma coisa com um conteúdo relevante. Né? Então, e é importante não ter um contexto em que não contribua para esse viés, né? Para essa questão da solução, que fica sempre no mesmo contexto e tudo mais. Ele tem que fomentar coisas diferentes, né? Então, a prática que tem ajudado muito nisso aqui, né, é a gente sempre conduzir cocriações para gerar ideias coletivamente, né? Então, a gente nunca faz essa etapa só isoladamente, né? Então, putz, mas isso é normal, etc. Tem sempre, né? Tem times que às vezes ficam tão apertados que se vira para o designer e fala, desenha aquilo ali, faz aquele layout, depois você passa para o desenvolvedor, etc. E não tem essa prática, né? Então, às vezes é algo novo, né? De gerar coletivamente, de colocar o time e ter noção de que às vezes a primeira sessão daquele time não vai ser tão boa mesmo. Né? Às vezes ela vai ser super enviesada, você vai ter que trabalhar, às vezes é na segunda, terceira cocriação ali daquele time, daquele squad, que ele vai conseguir ter um resultado melhor, que as pessoas vão estar se interagindo mais. Então, uma prática que com o tempo evolui. Absorver conteúdos diversos, né, e trabalhar referências. Então, é importante que para eu conseguir fazer essas conexões, né, ter essa lateralidade, né, eu tenha
coisas diferentes para conectar, para ir fazendo essa ligação, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem esse perfil de muito foco e está sempre trabalhando as mesmas coisas, dificilmente eu vou conseguir muitos resultados e evoluir muito esse pensamento lateral, né? Eu preciso ter referências, né? Eu preciso ter, claro, a dica do talk anterior é muito legal, né? De a gente não usar no momento errado, né? E isso o time vai aprendendo também, né? A gente pode conduzir o time, olha, você já está enviesando, você já buscou uma referência só e está querendo trabalhar ela aqui na solução, olha, vai direcionar o time todo, vai, então, porque isso às vezes acontece mesmo. Então é importante que a gente vá trabalhando e vá observando isso. E um conteúdo aqui é a gente entender esse funcionamento dessa criatividade, como que é o processo, como que funciona essa questão da referência, como que não é um processo linear e é diferente. Bom, vamos lá. Decisões empáticas. Então, muito se fala de empatia, né, hoje em dia, e eu gosto muito da colocação de que a gente consegue ser empático, mas a frase de eu consigo me colocar no outro, ela é um pouco falaciosa, né? Então, eu não consigo totalmente me colocar no lugar do outro porque eu tenho meu contexto, eu tenho meu histórico, eu tenho aquilo que eu passei, né? Então, é mais importante o esforço, né? E a gente ouvir o outro, né? A gente entender o outro, né? E não achar que eu realmente posso saber 100% o que aquela pessoa de um contexto completamente diferente está passando. É só aquela pessoa realmente sabe, né? Então tem essa questão. E o contexto vai nos ajudar a isso também, né? O contexto que te dá acesso e tempo para participar, ler e ouvir essa pessoa, né? Que vai saber que aquilo até para uma pessoa técnica é importante, né? Então é uma via de mão dupla também, né? Então a pessoa ela tem que perceber que aquilo é importante para ela, mas o contexto, a liderança, o time, eles também têm que influenciar essa questão. Então, participar, ler e ouvir o cliente final, né? Então aqui a gente tem muito, a gente acontece muito isso, a gente envolve todo mundo e aos poucos eles vão se familiarizando também, né? O time vai se familiarizando, vai conseguindo fazer essas relações, vai conseguindo ver a importância. Olha, nossa, então um mês atrás eu tive um feedback sensacional sobre isso, que foi um desenvolvedor virar e falar para mim, cara, eu percebi o tanto que foi importante o Discovery que você conduziu com a gente. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo uma solução melhor hoje, né? O meu desenvolvimento está melhor por causa disso, né? Não só porque em questão de motivação, mas porque de fato na hora que eu penso na solução que eu preciso construir ou preciso dar uma solução, eu tenho onde buscar conteúdo, né? Eu tenho aquela save ali onde buscar, eu sei que eu posso voltar nos materiais e observar e fazer com que o meu desenvolvimento ali daquela tecnologia seja mais profundo, seja mais assertivo também na hora de construir. Então, assim, participar e ter contato com essas validações e pesquisas com o cliente final, com o usuário, né? Então, o time precisa ter isso, né? E às vezes vai começar só com você compartilhando informação, né? Num rito, por exemplo. Às vezes não, às vezes já tem alguém que tem mais prontificação para aquilo ali e já vai, não, eu vou participar com você e tudo mais, né? E a gente pode fazer esse education ali dessas pessoas, né? Então, claro, vai ter pessoas que não vão estar muito motivadas ali, mas cabe de nós, né, já que nós somos uma liderança, né, o designer ele pode ser essa liderança de discovery, perceber isso, ter esse nível de conexão, de percepção, né? Poxa, aquela pessoa, ela tem esse interesse, ela então, por exemplo, né, uma coisa que eu tenho trabalhado aqui, né, os desenvolvedores, eles muitas vezes eles entram comigo em entrevistas com usuários, né? E eles tinham muita dificuldade nas anotações dele em anotar da forma correta, né? Em anotar, né? Olha, o que a pessoa falou mesmo, né? Então eles estavam colocando muito, eu percebi, ele concluiu tal, 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 tal. Isso desvirtua bastante aquela evidência, né? Então é um education ali cara, não, mas escreve diferente e tal, assim fica mais fácil.
então você vai entender melhor, a gente não vai perder aquela perspectiva. Então, não trata muito de querer que a pessoa faça coisas a mais, né, do que ela mas aquilo é do time, Discovery é do time. Então, para mim, esse argumento não é muito válido, mas é preciso a gente construir o contexto, ir praticando e buscando os conteúdos que nos ajudem a desenvolver isso, né? E também a importância de dados para as tomadas de decisões, né? É um conteúdo importante, né? Saber que eu olhar as informações vão confirmar as minhas soluções, se elas estão indo no caminho certo ou não, né? Porque a pior coisa para um time é ele ter a dúvida de que estou indo para um caminho pertinente. Isso atrapalha de uma forma absurda aquele desenvolvimento, né, daquela solução. Aquilo, além de tirar a motivação, é muito provável que a gente não chegue no resultado que a gente esperava. Outra questão aqui é a questão da experimentação, né? Então ela tem que se tornar um hábito num time que é bom em discovery e que está ali para investigar, né? Aquele problema de produto, aquele problema de negócio, né? Então é preciso ter um ferramental, tempo e segurança para o erro, né? Também. Então, um ferramental para você experimentar, para você construir um experimento, para você fazer, para você colher as informações, e também você ter aquele contexto que te permite invalidar aquelas soluções, né? Então, o time, com o tempo, ele precisa evoluir. A gente vê isso muito nos clientes, né? Às vezes, quando a gente chega num cliente aqui e fala que o importante a gente pode errar, né, naquela decisão, e que errar naquela escolha, naquele desenvolvimento, às vezes é bom, é positivo, né, a gente errar na hora que a gente constrói um protótipo e testa, muitas vezes o cliente não entende, né, às vezes uma empresa mais tradicional, né, aqui eu já tive experiência de ouvir uma pessoa falar que, assim, não, se der errado, tá todo mundo no LinkedIn amanhã atualizando status, né, então esse contexto precisa modificar, precisa mudar. Né? Então, sem isso, a experimentação ela também não vai ser evoluída naquele seu time. Né? E a prática, né, é de coletivamente construir essas hipóteses, né? Ter o raciocínio de a minha solução aqui agora é tal, vou validar ela de tal forma, e é dessa forma que eu sei que ela vai dar errado. Né? Então, esse mindset, esse entendimento, né, de como funciona, pode precisa ser praticado e ganhado com o tempo, né? E também, né, as pessoas serem envolvidas no acompanhamento e compartilhamento de resultados, né? Então, aquilo que vai sendo coletado, que a gente vai ser de informação, é importante que a gente divulgue, que a gente mostre sempre no nosso time, que ele esteja sempre vendo, que a gente leve sempre, olha, eles estão interagindo de tal forma, né? Se você quiser olhar um vídeo, é só acessar tal link, né? E no início você vai ser muito aquela pessoa que só vai levar o conteúdo, vai mostrar os números, mas depois as pessoas passam a olhar mais para eles, passam a ter mais carinho por aquilo, porque elas passam a ver a relevância daqueles números, né? Daquele resultado do que você mediu no experimento, né? E o conteúdo ou formação, né, que eu coloquei aqui, é muito de entender esse funcionamento. Né, ir atrás de conteúdos que falem sobre experimentos, né, de que é um experimento, como se valida, né, como se prototipa, como se testa. Então, esses conteúdos é extremamente importante ter minimamente eles entendidos aí. Né. Então, pessoal, esse é o último, né, das competências de design que eu trouxe, que eu tenho observado que a gente pode trabalhar nos squads, que a gente pode fazer elas evoluírem. E que a gente é importante que esse acompanhamento e essa evolução aconteça para um squad todo, né, para um time todo, né, e não só um designer, né, principalmente um designer por já estar muito familiarizado com elas, fica mais fácil de conduzir esse time, mas, né, uma pessoa que tem essa experiência também pode experimentar, também pode conduzir o time ali. E aí eu faço essa pergunta aqui para a gente ir encaminhando aqui para a parte final. Mas como que eu vou aplicar, né? Você está falando de, na prática, como é que eu vou garantir que o time mesmo está evoluindo, né? Então, não tem como a gente trabalhar uma evolução de uma competência sem a gente ter um plano, né? Sem ter uma estrutura que realmente
transmita para a gente de volta, né, se aquilo está funcionando ou não, né, se os times estão evoluindo ou não naquele quesito. Né? Então, aqui na CT, a gente trabalha muito, isso é um histórico dentro dos times de tecnologia, uma coisa que eles chamam de maturidade e mapa de conhecimento. Né? Então, eles vão avaliando, né? Poxa, isso o time está maduro, isso aquilo não está, e se não está, ou eu preciso trazer alguém que seja para puxar esse time, ou eu preciso trabalhar alguma estratégia para que eles vão aprendendo, para que eles entendam, eu preciso trazer conteúdos, e a nossa ideia aqui é que tenha isso para o design também, para essas competências, né, que eu citei, que eu trouxe para vocês hoje, que são importantes para o time todo, né? Que elas sejam mapeadas, né? Que essa fluência em design seja mapeada, que os times sejam capazes de responder, olha, não, minha influência é média, é ruim hoje, não, nunca tive contato. É importante que a gente conheça, fica até estranho falar assim, conheça o conhecimento daquelas pessoas sobre aquela temática, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que precisam saber do conhecimento de uma tecnologia, se as pessoas sabem ou não, é importante que a gente saiba se as pessoas estão familiarizadas, sabem, já passaram por experiências de discovery, entendem aquele processo, né? Até para esse condutor, né, essa pessoa que vai conduzir essa evolução do time também consiga direcionar da melhor forma. Olha, esse time aqui ninguém nunca fez, todo mundo era cascata, todo mundo era falando de desenvolvimento, né, a pastelaria, vamos dizer assim, então vai dar mais trabalho, a gente vai ter que pôr mais tempo na hora de fazer um discovery, eu vou ter que pôr tempo e montar conteúdo para esse pessoal ir pegando o ritmo, entendendo o que é e vendo a importância. E aí vem também a questão de equipe determinar as ações, né, ali, né, então, cada contexto, vez de eu falei, um time muito experiente, eu vou trabalhar de uma forma, né? Um time que já tem alguém que tem uma experiência, eu posso trabalhar de outra, né? Mas se a gente está também falando de mais times, né? Não só de um, né? Se a gente está mensurando quanto os times em geral eles conseguem desempenhar bem em discovery e ter e por meio das competências de design, é importante que a gente tenha uma ação, né, um plano de ações ali para ir validando, né? Então, acompanhando, ter as nossas tasks ali e a gente conferindo se ela está evoluindo, se aquilo está evoluindo, né? A gente faz. Então, muitos times usam até algumas ferramentas, né? Pode ser qualquer uma, o sistema que eu já usei aqui, que é o Trello, mas, enfim, o importante é ter essa etapa e acompanhar a evolução, né? Então, eu ter uma ferramenta que possibilite ter o histórico, né? Então, né, aquele time, ele, né, tem essas competências bem evoluídas, ele consegue participar bem do discovery, ele dá importância para as informações do usuário, ele tem boa desenvoltura para experimentar, para aplicar os experimentos, e aí eu vou vendo aquela evolução, né? O time que não tem, chegar naquela etapa e a gente ter minimamente aqueles times com essa capacidade, né? Então, aqui se usa muito a questão, a gente ainda pretende construir, né, muito dessa coisa do mapa de conhecimento em design, né, nos inspirando realmente no que aqui é feito em tecnologia, para que, além do delivery, né, os times também possam ser muito bons e efetivos no discovery, ou seja, serem muito capazes de investigar e aprender sobre determinados problemas, de serem times bem bons em investigar, em serem investigativos, em investigar um problema de negócio e dar as suas respostas. E para terminar, aqui fica a conclusão, né? É o que eu quero provocar em vocês, né? Que vai além, então, né? Procure fazer o seu time um campeão de discovery. Não é possível evoluir, coloque essas competências e trabalhe essas competências com os times de vocês, né? Então não é algo que eu vou conseguir do dia para a noite, eu preciso trabalhar, preciso treinar, preciso ter empatia, paciência, resiliência, e muita comunicação para que o time vá evoluindo e essa questão do teamwork dentro do Discovery, de como ele consegue ser bom nisso, é extremamente importante. Obrigado, pessoal. A reflexão era essa, o tal que era muito esse, assim, de dar essa outra pegada, essa outra visão sobre o Product Discovery.
Espero que tenha acrescentado aí no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês.